Ultimamente nós temos visto cenas na Ucrânia de pais, de família, de jovens se despedindo das suas mulheres, dos seus filhos, suas mães. E essas cenas chocam o mundo. E a gente se pergunta, se esse conflito aumentasse, o Brasil poderia ser chamado para lutar ao lado da OTAN? E se fosse chamado, quem seriam as pessoas que iam para a guerra e quem seria dispensado? Há essa possibilidade? E é sobre isso que iremos falar hoje. O meu nome é Heron Rodrigues, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê essa força pra gente e bora pro vídeo. Enquanto as famílias fogem da Ucrânia devido ao bombardeio que está sofrendo pela Rússia, homens de 18 a 60 anos são proibidos de sair porque vão ser convocados para ingressar às fileiras do exército ucraniano. O Brasil é um país de características pacíficas, apesar de ter se envolvido em duas guerras já, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, se ele entrasse, quem seria chamado? Para o Brasil entrar numa guerra, municípios e estados não poderiam declarar estado de guerra. Quem poderia declarar unicamente seria o presidente, o executivo. Ele tinha que declarar estado de guerra, né? O Brasil entraria em estado de sítio, mas antes de participar da guerra, ele teria que mandar para o Congresso o pedido, né, de estado de sítio e declarando guerra a algum país para ser aprovado no Congresso Nacional. Isso teria que ter aprovação, senão, caso, não entraríamos em guerra. Mas caso o Congresso aprovasse e o Brasil entrasse em estado de guerra, seriam chamados quem? Os militares da ativa, Marinha, Exército, Aeronáutica, que estão na ativa, que estão treinando, que estão ali no cotidiano. E também as forças do Brasil, os militares. Caso esse pessoal fosse para a guerra, morresse, precisasse de mais, aí seria chamado o reservista. A gente, quando nós fomos lá, né, fazer nosso alistamento, aí nós recebemos o excesso de contingente. O que é excesso de contingente? Foram chamadas 2.000 pessoas, como deu 10.000, foi só 2.000 que foram servir, e as outras 8.000 pessoas ficaram em reserva, né? Ou seja, excesso de contingente. Essas 8.000 iriam ser chamadas para lutar. E desse reservista, logicamente, os mais novos, né, os de 18, de 20 e poucos anos, seriam chamados antecipadamente, para depois os mais velhos. Em tempos de conflitos, não há idade máxima para fazer a convocação definida pela lei. A obrigação do serviço militar em tempo de paz começa no primeiro dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 anos e subsistirá até 31 de dezembro do ano que completará 45 anos. Em tempos de guerra, isso muda em 2 pontos. O período poderá ser ampliado de acordo com os interesses da defesa nacional. Será permitida a prestação de serviço militar como voluntário a partir dos 17 anos de idade. As regras para quem vai ser dispensado em tempo de paz mudam em tempo de guerra. Por exemplo, tem muitas religiões que proíbem a pessoa honrar a bandeira, né, se alistar, beleza, tranquilo, mas em tempo de guerra isso muda. Vamos citar um exemplo, tem religiões que a pessoa é proibida, mas no tempo de guerra ela vai ser convocada sim. Aí tem pessoas que têm uma certa deficiência, vamos supor, não tem uma perna, ela não pode ser guerrilheiro, ela não pode ir lá lutar, né, no campo de batalha aberto, mas ela pode fazer um serviço, ela pode lubrificar as armas, ela pode trabalhar na manutenção, na produção de alimentos. Então, todo mundo que tiver uma serventia vai ser utilizado de alguma forma. Ninguém pode ser descartado em tempos de guerra, só se não tiver condição mesmo. Se o cara for cego, ele não tem como. Mas, dependendo da situação dele, da deficiência dele, ele pode ser adaptado em alguma coisa. E o Brasil pode se envolver nessa guerra? O Exército Brasileiro já participou de alguns conflitos armados nacionais que marcou a presença durante as 2 guerras mundiais. Os militares brasileiros podiam participar de determinações de missões na guerra na Rússia, já que são treinados para isso. Mas, segundo especialistas, não existe a menor chance de o Brasil entrar na guerra contra a Rússia. E o Brasil não tem como entrar nessa guerra porque ele não faz parte da ONU, já que é um conflito direto da Rússia e Ucrânia envolvendo a ONU. Como o Brasil não faz parte, ele teria que pedir permissão para a ONU para participar disso. E como nós temos uma característica de neutralidade, de um país de paz, o que vai acontecer? Nós poderemos mandar apenas tropas pacificadoras para aquele local, como fizemos no Haiti. O que nos deixa bem aliviado, graças a Deus, né? Bem, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seus comentários,
Até o próximo e um grande abraço.